Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, partindo do item 26. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, item 26. Lembrando, eu estou lendo o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, de Allan Kardec. Item 26. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e dos idiotas? Não tendo nenhuma consciência do bem e do mal, não tem nenhuma responsabilidade por seus atos. Deus seria justo e bom tendo criado almas estúpidas para destiná-las a uma existência miserável e sem compensação? Admitais, pelo contrário, que a alma do idiota e do cretino é um espírito em punição num corpo impróprio para exprimir seu pensamento, em que ele é, como o homem, fortemente comprimido por laços, e não tereis mais nada que não seja conforme a justiça de Deus. Bom, antes de explicar este item, é importante destacar que naquele tempo as palavras idiota e cretino tinham um significado diferente do que nós usamos hoje. Hoje em dia nós usamos esses termos como uma espécie de ofensa, né? Mas no passado, essas palavras faziam referência a pessoas que tinham problemas mentais, que tinham limitações mentais, cognitivas, etc, etc. Então Kardec continua fazendo a análise. Se existe apenas uma vida, o que é que aconteceria após a morte de pessoas que vivem aqui na Terra com essas limitações? Porque elas não podem fazer o bem, elas também não podem fazer o mal. Muitas vezes elas nem conseguem se expressar, muitas vezes têm limitações físicas, atadas a uma cama. Então, o que será que aconteceria após a morte se houvesse apenas uma única vida e Deus nos julgasse por essa única vida? Então Kardec está fazendo o contraponto a essa ideia. E aí ele vai dizer, bom, se nós pensarmos que na verdade o corpo é impróprio, porque o espírito está passando por uma provação, está passando por uma expiação, e que esse limite não está na sua alma, mas no corpo que momentaneamente ele se reveste, então a gente vai entender a justiça divina. Deus seria injusto se houvesse apenas uma única vida e concedesse o céu ou o inferno a quem vivesse nessas condições, não é verdade? Mas o que o Espiritismo vem trazer? Que essas limitações são temporárias e que, decorrido essa experiência, ao retornar para o mundo espiritual, o espírito volta à sua normalidade, digamos assim. Item 27. Em suas encarnações sucessivas, o espírito, tendo-se pouco a pouco despojado de suas impurezas e aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao termo de suas existências corporais. Ele pertence então à ordem dos puros espíritos ou dos anjos e goza ao mesmo tempo da visão completa de Deus e de uma felicidade sem mescla pela eternidade. Bom, esse item é muito interessante. Várias pessoas com frequência dizem assim: eu não quero voltar para cá mais não. Ou, não, Deus me livre de ter que reencarnar de novo. E aí a gente vem, sendo chato da história, e diz assim: olha, a reencarnação é um processo natural. Todos nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes, até que consigamos atingir a perfeição espiritual.
como nós estamos longe disso, nós vamos encarnar e desencarnar muitas vezes, quer queiramos ou não. Isso faz parte do processo. Então, se em cada encarnação o espírito gradativamente vai se despojando, vai se livrando das suas impurezas e vai se melhorando, vai trabalhando as suas virtudes, então gradativamente ele se aproxima do fim do seu ciclo reencarnatório. Por isso vale a pena sempre nos esforçarmos, buscarmos crescer e evoluir, porque o nosso destino é chegar à perfeição. Quando nós chegarmos a esse estado, que é o chamado espíritos puros ou dos anjos, etc., nós então iremos romper com o ciclo reencarnatório, não sendo ele mais necessário, e vamos ter uma visão completa de Deus. Nós vamos compreender a Deus, nós vamos entender a Deus, nós vamos conversar diretamente com Deus. E nesse estado o espírito tem uma felicidade que não tem nenhuma mancha, porque não tem nenhum traço de imperfeição. Tudo que ligava o espírito às coisas inferiores já foi depurada através desse ciclo reencarnatório. Então, por enquanto, nós podemos apenas imaginar esse estado espiritual, mas os espíritos nos asseguram que ele existe e que todos fatalmente chegaremos a ele. Item 28. Estando os homens em expiação na terra, Deus, como bom Pai, não os entregou a si mesmo sem guias. Primeiramente, eles têm seus espíritos protetores ou anjos guardiães, que velam por eles e se esforçam por conduzi-los no caminho do bem. Tem ainda os espíritos em missão na terra, espíritos superiores encarnados de tempos em tempos entre eles para, por seus trabalhos, clarear a rota e fazer avançar a humanidade. Embora Deus tenha gravado sua lei na consciência, ele julgou dever a formular de maneira explícita. Enviou-lhes primeiro Moisés, mas as leis de Moisés eram apropriadas aos homens de seu tempo. Ele não lhes falou senão da vida terrestre, de penas e recompensas temporais. O Cristo veio em seguida completar a lei de Moisés, por ensinamento mais elevado. A pluralidade das existências, a vida espiritual, as penas e recompensas morais. Moisés os conduziu pelo medo, o Cristo pelo amor e pela caridade. Bom, item muito importante, então vamos com calma. Bom, embora todos nós estejamos aqui na Terra vivendo as nossas experiências, Deus não nos lançou simplesmente à terra e disse: se virem. Como é um bom pai, ele não nos deixou entregue a nós mesmos. Primeiramente, ele trouxe os espíritos protetores, a que todas as pessoas possuem. Não existe um único encarnado na terra, por mais perverso seja, que tenha encarnado sem eira e nem beira e que esteja aqui perdido. Todos os espíritos têm pelo menos um bom espírito que o protege, que o guia, que o ajuda no caminho do bem. Esse espírito é o que muitas religiões chamam de anjo de guarda. Nós chamamos espírito protetor, é a mesma coisa. É uma alma que está aqui nos ajudando no caminho do bem. Bom, mas não parou por aí. De tempos em tempos, reencarnam na Terra os missionários, aqueles espíritos que vêm com uma tarefa espiritual grandiosa e que vêm principalmente testemunhar com a própria vida um exemplo para todos nós. Aqui de onde estou falando, eu moro em Uberaba, tem o claro e clássico exemplo da figura de Chico Xavier, que morou aqui de 1959
até a sua desencarnação. Muitas pessoas se aproximavam de Chico Xavier e se sentiam contagiadas com a sua bondade, com a sua paciência, com a sua benevolência, que muitas vezes choravam, se emocionavam, caíam de joelhos. E olha que nós estamos falando de um espírito que não pode nem ser comparado a Jesus, por exemplo, que está muito à nossa frente, mas que ainda tem muito que progredir. Então, de tempos em tempos, Deus sempre manda para a Terra os seus missionários, que não reencarnam só no Brasil. Olha quantas pessoas importantes e benevolentes, por exemplo, reencarnaram no século XX. Mesmo tendo sido um século de guerra, né? Houveram 2 grandes guerras, ainda assim muitos e grandiosas almas reencarnaram na Terra para dar exemplo ao homem. Então, além do bom Espírito que nos acompanha e nos dirige, de tempos em tempos, Deus também manda os seus missionários, que reencarnam nos mais diversos países e que se tornam conhecidos por sua bondade, por seu trabalho no bem, servindo da sua própria vida um exemplo para todos que estão ao seu redor. Bom, e aí depois Kardec vai falar uma coisa muito importante, né? Que as leis de Deus estão gravadas na consciência, que é uma resposta lá de O Livro dos Espíritos, uma resposta muito bonita, né? Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, né? Magistralmente, na consciência. E eu faço aqui um parênteses, dizendo que essa é uma verdade para mim tão profunda quanto a certeza que eu tenho que amanhã vai amanhecer, né? Eu nunca conheci uma única pessoa que não soubesse o que é o certo e o errado. Conheci muitas pessoas que ignoram o certo, mas dizer que elas não sabiam que o que estavam fazendo era errado era uma coisa que eu ainda não vi. Justamente por quê? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Ainda assim, enquanto a humanidade primitiva ensaiava seus primeiros passos civilizatórios, digamos assim, surge então a figura de Moisés, que sem dúvida nenhuma era um missionário divino, trazendo ali os 10 mandamentos que formam, por exemplo, a base do nosso ordenamento jurídico ainda hoje. Muitas pessoas acham que a nossa política ou as nossas leis, elas estão dissociadas de um conceito religioso, mas não, foi esse conceito religioso milenar que formou a base das nossas leis, do que a gente considera certo, do que a gente considera errado, né? Porém, Moisés veio trazer ensinos que formaram a base, o primeiro degrau da escada, adaptados às pessoas daquele tempo, como um primeiro processo de despertar da consciência. Depois, quando surge Jesus com a sua lei de amor, este ensinamento ele sofre um upgrade, né? Ele dá uma melhorada, mais um degrau surge nessa grande escada, essa escadaria imensa ligando a terra ao céu. E vem Jesus então trazer a lei do amor, que é uma coisa que até hoje nós estamos penando, né? Para aprender, não é verdade? Bom, item 29. O Espiritismo, mais bem entendido hoje, acrescenta para os incrédulos a evidência à teoria, prova o futuro com fatos presentes. Diz em termos claros e sem equívoco o que o Cristo disse por parábolas. Explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas. Revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. Vem, enfim, estabelecer entre os homens o reino da caridade e da solidariedade anunciado por Cristo. Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. Olha que bonito, né? Então Moisés foi ali o responsável pelo primeiro degrau da escadaria. Veio então depois Jesus e trouxe o segundo. E surge agora o Espiritismo com o terceiro. E aqui eu faço um parênteses. Nós vivemos num país majoritariamente cristão, católico e evangélico. Ainda assim, o percentual de pessoas que acreditam em mediunidade, em reencarnação,
em vida após a morte, no mundo espiritual, na comunicabilidade dos espíritos, é imenso. E essa crença generalizada se deve aos postulados espíritas. Foi o espiritismo no Brasil que abriu a porta para todas as pessoas das mais variadas religiões, a fim de que elas possam estudar e compreender estes princípios que hoje estão massificados. A pessoa não deixa de ser católica, mas ela acredita em reencarnação, ela acredita na comunicação com os espíritos. Tudo isso graças ao espiritismo. Então, veja bem, olhe a importância do espiritismo, qual é o seu papel. Há uma frase muito bonita, se eu não me engano, atribuída a Leon Denis, que diz que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Isto é, conforme o tempo avançar e as próprias religiões forem se modificando, elas naturalmente assimilarão os princípios espíritas, que são basicamente os princípios universais, aplicados a todas as religiões, a todas as teorias, né? E isso é muito bonito. Então, olha só, enquanto Jesus explicava por parábolas, haja vista que as pessoas daquele tempo não tinham capacidade de compreender seus ensinos com toda a profundidade, o Espiritismo vem e explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas. Aqui a gente cita como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente conhece este livro e só através dele é que conseguiu interpretar e conhecer melhor e mais profundamente os próprios evangélicos. Os próprios evangelhos, né? Não evangélicos, os próprios evangelhos, que normalmente são ainda hoje publicados numa língua arcaica e de difícil compreensão. Então vem ali o Evangelho segundo o Espiritismo e traz uma explicação desses itens, para que as pessoas pudessem enfim compreender aquilo que Jesus disse, mas que foi revestido por parábolas, aliás. Agora observem com atenção. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. O Espiritismo não veio brigar contra o catolicismo, brigar com os evangélicos, brigar com os umbandistas, com os candomblecistas. Não, o Espiritismo vem para combater o materialismo, porque o materialismo é e tem sido a causa de todos os males da Terra. Não apenas no que se refere à crença ou descrença em Deus, mas o materialismo como sendo a visão de mundo das pessoas. Em tempos de crise como que nós estamos vivendo, isso se torna bastante evidente. O egoísmo tomando conta das pessoas, aqueles que pensam apenas em si, que não olham para o próximo, né? Então o materialismo está aí, e é o objetivo do Espiritismo combatê-lo. E ele diz: vem enfim estabelecer entre os homens o reino da caridade e da solidariedade anunciados pelo Cristo. Agora olha que frase bonita. Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. Bonito demais, né? Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. Item 30. Para a gente encerrar o estudo de hoje. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, pela voz daqueles que viveram. Tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve religar os homens a uma mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Ele marca, enfim, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Bom, então, quando ele diz aqui que o Espiritismo não é uma luz nova, por quê? Porque os seus princípios sempre existiram nas mais diversas culturas. O que nunca houve na humanidade foi alguém que conseguisse reunir estes princípios de forma coerente e desse a eles uma explicação racional, que é o que Kardec fez. Então o Espiritismo não é propriamente uma luz nova, mas uma luz mais brilhante,
porque ele surgiu em vários pontos do globo, pela voz daqueles que viveram. O que isso quer dizer? Através de médiuns diversos. Não foi apenas uma única pessoa. Muita gente acha que foi Kardec que psicografou, que recebeu as mensagens. Não. Vários médiuns de vários países diferentes recebiam as mensagens. O que Kardec fez foi tomar conhecimento dessas mensagens, desses conteúdos, enxergando a semelhança entre eles e, portanto, entendendo que se tratava de uma verdade, que médiuns desconhecidos uns dos outros em diferentes países recebiam basicamente as mesmas informações, os mesmos princípios. Então era todo um movimento novo que foi organizado no mundo espiritual e que foi espelhado na Terra. Não se trata de um movimento humano tentando compreender o divino propriamente, mas de um movimento que veio do plano espiritual para a Terra. Então, isso realmente foi uma grande novidade, né? E um dos seus principais objetivos foi tornar claro o que antes era obscuro, motivo de chacota, de piada, de conto de terror, não é? Quantos de vocês que estão me ouvindo quando eram crianças ouviam falar de fantasmas, assombrações, coisas de outro mundo? Aí a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vai percebendo como isso é claro, como é óbvio, como é simples. Algo que foi fantasiado ao longo do tempo por várias culturas, mas que no fundo é simples. Então o Espiritismo ele vem com seus conhecimentos mostrar que tudo aquilo que a gente via com temor, que a gente via com assombro, na verdade são coisas normais, né? Então ele põe fim às interpretações errôneas e vem então religar os homens através de uma mesma crença, porque não existe senão um único Deus. E as leis de Deus são as mesmas para todos. Não tem diferença. Os brasileiros não são melhores que os chineses. Olha, isso é muito importante nessa época em que nós estamos vivendo. Eu vou falar disso mais para frente. Mas nós estamos vivendo uma época de muito ódio, né? Nós ainda estamos querendo fazer fronteira entre as pessoas, os países, as nacionalidades. As leis de Deus valem para todos, não há diferença. Nós não somos mais bonitos que os outros. Nós estamos no mundo, assim como outros povos também estão, e fazemos todo parte de uma grande irmandade, né? Bom, e por fim ele diz que o Espiritismo marca, enfim, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Então o Espiritismo não surgiu simplesmente como mais uma religião, mas o seu surgimento marca o início do processo de regeneração da humanidade. Processo esse que não terminou, ainda vai demorar um tempo para terminar, mas o surgimento do Espiritismo marca o fim do velho mundo para começo do novo mundo, do mundo que nós todos esperamos, um mundo de paz, de fraternidade, de união, de solidariedade, etc, etc. Bom, vou parando por aqui. Um abraço. Até o próximo estudo.